jornalismo é um negócio? Há neutralidade na atividade dos jornalistas ou eles são passionais? Enfim, o que é uma coluna social? É a respeito destas questões que o jornalista Anselmo Góes reflete neste vídeo que nós vamos ver agora. Anselmo, você tem a palavra. Hoje eu acho que o jornalismo tem lado, entendeu? Tem lado, entendeu? Antigamente, o que é que eu achava? Que os jornais americanos... Eu não acredito na isenção. A isenção, para mim, é uma utopia, entendeu? Eu não acredito nisso, entendeu? Eu só acredito no jornal isento no dia que o Observatório Romano, do Vaticano, toda vez que falar em Deus, dá opinião para o diabo, dá o outro lado, entendeu? Então, como isso não vai acontecer, eu acredito que o ser humano ele tem uma incapacidade da imparcialidade. É natural nisso. Então, por exemplo, você tem 2 filhos. Você tem que dar 50% de afeto a um, 50% de afeto a outro. Mas não adianta, de vez em quando você está beijando mais a menina do que o menino. Então, eu não acredito nisso. Então, começa a não me incomodar. Essa eleição americana agora, todo jornal pegou um lado. Todo jornal pegou um lado. Escancaradamente um lado. Né? Você pega a Fox e pega a CNN e você vê que a mesma notícia tinha leitura. Isso começa a não me incomodar mais, entendeu? O que fico incomodado o que me incomoda mais seria a desonestidade. Tá? Pouco importa se o jornal é petista, desde que o repórter vá na rua e veja uma manifestação com 15 petistas e não diga no dia seguinte que tinha 30. Entendeu? Isso, ele está praticando uma desonestidade factual, entendeu? Uma coisa coisa tal. Então, eu acho que não me incomoda, entendeu? Não me incomoda mais, porque também eu já entreguei os pontos. Eu acho que o jornalismo ele tem namorado mais o adjetivo do que o substantivo, entendeu? Agora, eu espero honestidade, espero, né, ética, no sentido que você não pode desmontar a reputação de alguém, entendeu? Espero ética, espero, né, uma série de coisas do jornalismo bem feito. Mas que vai ter lado, eu acho que vai ter lado. E o importante é que diga que tem lado e que é desse lado, entendeu? Não engane ninguém, entendeu? Porque antigamente se dizia o seguinte: na Europa, você chega em Paris, vai numa banca, aí vê lá, Le Humanité, pega os comunistas, né? Enfim, pega outro jornal de direita, outro é de centro-esquerda. Eu acho que isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. E nessa eleição, escancarou de vez, cara, escancarou de vez. Antigamente, os jornais tinham essa pretensão. O New York Times sempre declarou seu voto no editorial. Nós pensamos aqui, achamos que o melhor presidente dos Estados Unidos é apoiar o senhor Barack Obama, não sei o que e tal. Mas fazia a presunção de que o resto do jornal era independente. Não é, entendeu? Não é lamentavelmente, é porque eu acho cada vez mais uma impossibilidade humana, mas acho que as pessoas têm que ter vergonha na cara, você está entendendo? Eu não posso mentir, eu não posso difamar descaradamente, né? Dentro de regras de compostura que exige para a sua profissão, para a minha profissão, para todas as profissões, eu quero para a minha. Mas de que você vai ver, rapaz, é um negócio que um amigo que ele mostrava para mim, Zé Silveira, não é Joel, é Zé Silveira. Ele dizia que teve um acidente em frente à casa dele e que o Globo contou de uma maneira, o Jornal do Brasil contou de outra e o Dia contou de outra. E o mesmo acidente que ele viu, entendeu? Acho que você é humano, você sai com um pouco do seu olhar, entendeu? Agora, e não adianta assim, vamos dizer um negócio, você vê um menino na rua,
Aí tem um cara de 1 metro de altura, dá um chute no menino. Você não vai tomar partido? Vai, porra. Vai ser neutro. Vai não, porra. Foda-se a neutralidade, entendeu? Eu não posso dizer que o cara deu 2 chutes se ele só deu 1. Eu acho que é um conflito de interesses, etc. e tal, mas que o jornalismo é uma atividade humana como é a medicina. A medicina é um negócio? O jornalismo é um negócio? Não é, né? A engenharia é um negócio? Não é, entendeu? Agora, o que eu acho, assim, por exemplo, o maior problema da imprensa brasileira, e isso pouca gente discute, é o seguinte. Antigamente, eu dizia aqui o seguinte, se você pegar aqui um carro e for, pega um carro aí qualquer, pega a estrada e pare na primeira cidade que lhe vê na rede. Se tiver um site lá, esse site ou é do prefeito ou é do ex-prefeito. Então, evidentemente, quer dizer, o financiamento público, dessa maneira que é praticado, aqui no Rio também, entendeu? Aqui no Rio, se você pegar um carro aqui no Rio, for ali em Maricá, você vai ver que a prefeitura patrocina ali os jornais, tal. Evidentemente que esses jornais não. Eu dizia, em palestras aqui para estudantes, tal, eu citava muito o negócio da imprensa no Nordeste. Eu dizia o seguinte, isso mudou um pouco. O maior empresário de comunicação da Bahia é o senador Antônio Carlos Magalhães. O maior empresário de comunicação de Sergipe é o senador Albano Franco. O maior empresário de comunicação de Alagoas é a família Collor. O maior empresário de comunicação do Rio Grande do Norte é a família do Aloysio Alves. O maior empresário de comunicação do Maranhão é a família Sarney. E acho que o sertão vira mar no dia que o jornal do Sarney fizer uma coisa contra ele. Entendeu? Tem esses notórios conflitos, embora Albano... Mas era isso, quer dizer, notórios conflitos políticos. Então, enfim, há um conflito, por exemplo, um jornal... os jornais ricos defendem os ricos. O problema do colunismo é que ele é uma das coisas que está que esteve em muita mutação, né? Então não dá para você segurar para ele dizer o que é que ele é, porque ele muda muito. Quando eu falo da Mônica Bergamo, né? É um negócio. É Mônica Bergamo jornalista social, né? Não é, ou eu não sei, né? Então, é uma coisa muito em mutação. E acho que há rescaldos ainda rescaldos muito arraigado no interior, de um colonismo venal, que ganha uma grana para botar uma nota, e há um rescaldo de certos preconceitos, né? Por exemplo, quando eu comecei aqui no Globo, as pessoas imaginam a minha vida assim, uma vida charmosíssima, né? Vinho, eu não bebo, eu gosto de caldo de cana. Vinhos, banquetes, festas, e não é nada disso, eu sou um ralador da porra, né? Então, não é nada disso, entendeu? Eu acho que tem ainda um ranço preconceituoso de achar que é uma coisa... Eu fiz um livro uma vez, quer dizer, não é que eu fiz um livro, a gente pegou o Antônio Carlos Magalhães, e eu, Miriam, um amigo meu chamado Rui Xavier, e ficamos com o Antônio Carlos Magalhães 2 dias trancado no hotel, e fizemos uma entrevista de 2 dias. Uma entrevista com mais de 20 horas de gravação. E virou um livro chamado Política é Poder. E aí o Antônio Carlos, que começou no jornalismo na Bahia, ele dizia antigamente assim, há 3 tipos de jornalista. O que quer notícia, o que quer dinheiro e o que quer emprego. O que você não pode é dar dinheiro a quem quer notícia, notícia a quem quer emprego, emprego a quem quer notícia, notícia a quem quer dinheiro, entendeu? Eu acredito, sinceramente, que estudou,
que, de um modo geral, a qualidade moral dos profissionais, principalmente essa garotada que vem aí das faculdades, é muito boa, entendeu? É gente muito decente, muito decente. Eu acredito nisso. Tem o livro de memória do Nixon tem uma página sobre imprensa, que é o seguinte: Richard Nixon é o cidadão que perdeu o mais importante emprego do planeta por causa do jornalismo, né? Ele estava empregado na coisa mais importante que tem no mundo, que é a presidência dos Estados Unidos, e os jornalistas tiraram aquele emprego dele. E aí ele escreve um capítulo sobre imprensa, que é impressionante como ele homenageia a imprensa, entendeu? Ele diz o seguinte, ele diz 3 coisas no livro que eu achei fascinante. Uma coisa ele diz que toca muito em mim, que é o seguinte: trate todo jornalista bem, porque se você trata mal um jornalista de máquinas e metais, mais tarde ele está no Globo, fazendo a coluna lá, lhe dá uma porrada e você não sabe de onde ele vem. Isso o Nixon falava, entendeu? O cara que está em máquinas e metais pode estar numa coluna no Globo, daqui a 10 anos você toma um tapa, não sabe de onde é que esse tapa veio. Achei interessante. Segundo, o que é mais importante, de um modo geral, os jornalistas são pessoas que não estão atrás de vantagens econômicas, que tem cuja vaidade está mais em ser celebrado pelos outros como um cara do caralho, descobriu tudo, do que propriamente pegar um dinheiro, comprar um apartamento não sei aonde e tal. O Nixon diz isso. E a terceira coisa que ele diz, que é interessante, que é o seguinte: ele diz que os donos de jornais são cornudos. Ele não diz cornudos, ele diz o seguinte, que é a história dele, né? Ele almoçava, ele jantava com a dona do Washington Post, e no dia seguinte ele abriu o jornal, uma porrada nele que não tinha tamanho, né? Ele falava que o dono de jornal, ele falou eunuco, o termo que ele usou no livro, que os donos de jornais não controlam seu povo. Não sei se isso é verdade do jeito que ele falou, mas, de qualquer maneira, eu fiquei impressionado quando ele celebra a honra do jornalista. Não estou dizendo que não tem, entendeu? Eu estou falando o seguinte: as pessoas têm uma motivação, entendeu? Tem uma motivação, um desejo, um projeto, como tem o professor, como tem o médico, entendeu? O alunismo, você tem algumas pessoas, por exemplo, tem um cara que Maneco Miller, né? Que não é do meu tempo, né? O Ibrahim também não é muito do meu tempo, né? E é pouco do meu tempo. O pai dela era um importante quadro do Partido Comunista Brasileiro aí em Sergipe. Chamava-se Antônio Corrêa de Melo, Tonico. Era um alfaiate, Tonico Alfaiate, que começou a estudar e terminou morrendo num acidente de carro, já como promotor, estudar e tal, e Tonico. Mas era um dirigente importante do partido. Eu, na Gazeta de Sergipe, fiz a matéria da morte do pai. Engraçado isso. Menino. Mas eu conheci ela no movimento estudantil de 68, né? E ela estava, a família é muito ligada, aquele Aguinaldo Pacheco, você lembra? Que era muito amigo do pai dela, tal. Tonico Alfaiate, a velha guarda aí. Rogério Garcia, né? Aquela velha guarda. E ela começou a militar no movimento estudantil universitário. Ela estudava no Instituto de Artes aí do Dom Luciano, né? E eu conheci ela no movimento estudantil. Ela era muito ativa, ela foi presa em Biúna,
né? Tem um site bonito, As Mulheres de Biúna, ela está lá. E depois ela também respondeu processo junto comigo, embora ela não tenha sido presa depois, como eu fui. Mas ela tem 2 processos na Justiça Militar. O que é que aconteceu? Durante o movimento de 68, eu não tinha nada a ver com ela, assim, quer dizer, não namorava. Aí, ela veio morar no Rio, segundo ela, para conhecer um carioca e casar com um carioca. Foi aí que a gente começou a namorar. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Casando aqui no Rio, né? E na Justiça. Temos 2 filhos. Um que chama-se Maria, que é aquela que você viu naquele dia aqui, psicóloga, professora. E tem outro que é um estupendo jornalista brasileiro chamado Antônio Góes. Talvez o jornalista brasileiro especializado em educação mais importante que tenha, né? Ele estudou em Michigan e em Colômbia. Quer dizer, ele fez quer dizer, não estudou, ele fez jornalismo aqui na Federal. Mas depois ele ganhou uma bolsa para Michigan, ficou 1 ano e pouco, e aí ele ganhou uma outra bolsa para a Universidade de Colômbia, em Nova York, onde ele fez na verdade, os americanos pagaram para ele fazer um trabalho que eu acho muito interessante, que é sobre o efeito de uma escola ter um bom diretor. A ideia, esse trabalho dele, rapaz, ele graças à Universidade de Colômbia, ele foi ao Vietnã, ele foi a Singapura, foi à Argentina, foi em alguns países da Europa, foi em Alagoas, por exemplo. Em Alagoas, ele tem uma história de uma professora de uma escola pública de Alagoas. A ideia desse trabalho, que ele está em inglês, aí está acabando, é mostrar que como o diretor da escola influencia o resto. Como a liderança é importante. E é do caralho. Em Alagoas mesmo é do caralho. É assim, eu tenho uma menina que é uma mulatinha, que é meu xodó, que é da minha filha, chama-se Carol, tem 15 anos. Eu tenho outro neto de 2 anos com a Maria também, que é o Bento. E com o Antônio, eu tenho 2 netos, o Francisco e a Rosa. Quando eles moraram em Nova York, o Francisco ele ganhou numa ONG lá, que estimula alunos a lerem livros. Ele foi o aluno de Nova York, entre todos os nova-iorquinos, que ficou em primeiro lugar nessa ONG de leitura de livros. Ele foi criado muito num ambiente assim, entendeu? Como você vê, eu não sou nada imparcial. Eu gostaria que, quando eu morresse, os caras assim, morreu um cara que gostava de gente. Meu negócio é gostar de gente, entendeu?